Inclusive, semana que vem que a gente vai falar sobre a inteligência artificial, só para vocês saberem, esse slide aqui que eu vou passar, né, essa apresentação, toda ela foi feita através de inteligência artificial, tá? Pesquisei, né, busquei, estudei, mas a montagem, né, dela, algumas coisas alterei e tal, mas a maioria, ela fez inclusive até as imagens, tirando algumas que eu botei mais personalizado para o nosso negócio. Por exemplo, essa imagem aqui, tá, o meu mouse quase não dá para ver, né? Foi ela também que criou, né? Então, tanto a inteligência artificial é muito importante no nosso negócio, a gente vai falar sobre isso semana que vem, mas os gatilhos mentais, provavelmente você já deve ter ouvido falar muito disso. Gatilho mental não é algo que, porque você vai enganar a pessoa, vai enganar o cliente para poder vender. Não, não é dessa forma. E eu vou dar um exemplo para vocês, muito claro, por exemplo. Eu não sei se vocês aqui, vocês conhecem alguma pessoa que é muito indecisa. Tem pessoas que ela demora muito para tomar decisão e ela fica na dúvida, parece que ela está entre a cruz e a espada. A minha filha é assim, a minha filha é de um temperamento melancólico. As pessoas, Cida, pelos meu pouco conhecimento com relação a temperamentos, mas, né, por já ter lido, estudado um pouquinho, Cida também é uma pessoa de temperamento melancólico. E o melancólico, nessa aula hoje não é sobre... que eu sou melancólica através de você, né? Então, nessa aula hoje não é sobre temperamento, mas inclusive também é algo que eu acho bem legal a gente trazer qualquer dia aqui, né, até para entender essa questão de perfis, né, comportamentais, enfim. Mas a pessoa de temperamento melancólico, ela tem uma dificuldade enorme para poder tomar decisão. A minha filha, que tem esse temperamento, inclusive, ela, quando esses dias, ela tinha que fazer o quê? Ela queria decidir se ela ia numa festinha de aniversário, que ela foi convidada aqui para a amiguinha dela no bairro, ou se ela ia visitar as tias dela comigo, porque eu fui fim de semana ver a minha mãe e minhas irmãs, enfim. E aí ela já estava assim, um sofrimento, tipo assim, não, mas, filha, olha só, pensa bem. Você vai poder visitar outros dias, semana que vem, com a mamãe e com a titia, porque vai estar lá, sua tia, vovó, tudo vai estar lá. Agora, a festinha de aniversário da amiguinha só vai ser agora, esse fim de semana. Ela, é verdade, né, mãe? Então eu vou na festinha de Alana. Então, assim, entende que eu não estava enganando ela, porém eu estava direcionando ela para que ela tomasse uma decisão mais rápida. Então, o que são os gatilhos mentais, né? A gente não pode trazer eles como fatos para poder você enganar alguém, mas você ajudar a direcionar a sua cliente na tomada de decisão, tá? Então, dito isso, dado esse exemplo, eu espero que fique claro para aquelas pessoas que têm um pouquinho de preconceito com relação a gatilhos mentais, porém, muitas vezes inconscientemente já usa, até sem saber, tá? Então, hoje a gente vai descobrir como que a gente vai usar esses gatilhos mentais para a gente vender sem ter que empurrar nada para ninguém. Gatilhos mentais é diferente de você empurrar algo para alguém, mas você vai atrair, vai direcionar essa pessoa para que ela tenha uma tomada de decisão certa. Então, o que são? Né? Só para a gente entender aqui, né, o contexto. O que são os gatilhos mentais? A definição de gatilhos mentais são o quê? Estímulos que influenciam decisões de compra de forma subconsciente. Qual é o objetivo dos gatilhos mentais? Criar uma conexão emocional com o cliente, facilitando a decisão de compra. O que eu fiz, né? Dando um exemplo aqui da minha filha que eu acabei de falar. Então, o que eu criei com ela? Uma conexão emocional. Filha, olha só, a festinha de Alana não vai ter sábado que vem. E na casa da titia com a mamãe, você vai poder ir na semana que vem. Então, eu direcionei, eu criei essa conexão com ela e acabei facilitando a decisão de compra dela no sentido de escolha, né? Eu facilitei a escolha dela. Então, para muitas pessoas, você vai chegar a se vender, a pessoa fala assim, esse aqui, eu quero esse. E você pode falar, não, gostei desse. Ela é decidida, acabou. Tem gente que faça ela mudar de ideia. Agora, vão ter pessoas, e a maioria, né, de muitas pessoas, elas são mais indecisas, que a gente vai ter que conseguir direcionar e ajudá-la. Isso, gente, faz parte da consultoria, tá? Isso faz parte de uma consultoria. É muito diferente da gente simplesmente pegar uma revista e falar assim, tô vendendo os produtos aqui, dá uma olhada aí. Aí a pessoa pega e fala assim, essa base aqui, como a cliente de Cida estava falando comigo, perguntou, é de alta cobertura? Porque eu tenho muitas manchas. Olha, acho que é sim, eu acho que é. Então, você não dá nada mais a ela, ao invés de você chegar, olha, fulano, a nossa base é uma base de cobertura média alta. E por que é de média alta? Porque você pode criar quantas camadas você quiser que ela vai suportar. Ela vai ter uma durabilidade ali em torno de até 12 horas. Ela também tem ativos, anti-idade. Então, ou seja, eu estou sendo eficaz na minha resposta, eficiente na minha resposta, de forma que eu estou
dando uma consultoria para ela, além ainda do que ela me perguntou. Então, essa questão de ajudar o cliente a tomar a decisão, porque ela poderia muito bem pegar, tá indecisa entre uma base e um CC Cream. Só que aí você não sabe se a cobertura do CC Cream, se ele tem uma cobertura alta ou baixa. E aí você fica assim, eu não sei, e aí a pessoa também não sei, e no final o que acontece? Você perde a venda, porque você não direcionou, você não facilitou a tomada de decisão dessa pessoa. Então, a aplicação vai ser como? Pode ser usada em qualquer canal de comunicação com seus clientes, inclusive, a gente não botei aqui, né, porque a gente está falando de negócio aqui, mas você pode usar, inclusive, com os familiares, com o marido, quem já é casada, com os filhos, você pode usar tranquilamente os gatilhos mentais. Bora lá. O primeiro gatilho que a gente vai ver, acho que a gente vai ver aqui, gente, existe mais, tá? Mas os que mais são usados é o que a gente vai ver aqui. Se eu não me engano, eu acho que eu coloquei 7 gatilhos mentais aqui, tá? Vai ser o gatilho da prova social. Eu estou num abre e fecha de janela, uma ligação, desligação de ar, porque tem dias, antes do climatério, ele tá subindo, mas que aí dá calor, e depois dá um pouquinho de frio, eu abro e fecho esse negócio aqui. Mas, enfim, oremos para que essa fase passe. Então, o gatilho da prova social, tá? O que é o gatilho da prova social? Todas as vezes que você vê um antes e um depois, você está vendo alguém aplicando um gatilho da prova social. Ou seja, aquela pessoa, ela está provando para você que aquele produto dá X resultado. Por exemplo, nessa imagem aqui, da menininha, né? É quase que tipo assim, olha, se você usar... Isso daqui foi a inteligência artificial que criou essa imagem aqui, tá, gente? Eu não peguei nenhum banco de dados, ela que criou. Então, assim, antes, olha antes como era essa pele. Tá vendo? Não sei se tá dando para vocês. Não sei se vocês estão fixados. Vocês estão fixados? Peraí. Não, tá fixado. Tá grande para vocês essa tela? Acho que tá, né? Para mim tá. Tá sim. Para mim tá. Tá ótimo. Então, assim, quando eu pego uma foto minha, esses dias, de vez em quando eu faço isso, e boto um lado com maquiagem e um lado sem maquiagem, o que eu estou fazendo? Usando um gatilho da prova social. Gente, olha só, com maquiagem, sem maquiagem. Eu estou, no subconsciente, eu estou comunicando o quê? Nossa, esse produto que Daisy está usando realmente dá resultado. Olha só um lado do rosto dela e olha o outro lado sem. Então, esse é o gatilho da prova, ou o gatilho da prova social. Se a gente fala gatilho da prova sozinho, é quando você está mostrando uma prova só. Da prova social, quando você mostra várias provas daquele resultado que você está falando ali em questão. Então, um exemplo, né? O que é o gatilho da prova? Você vai mostrar para outras pessoas o que elas estão comprando, né? E a forma que ela vai aprovar aquele produto. Ou seja, opa, esse produto, essa base cobre mesmo. Olha, fiz outra camada, olha como cobriu. Um lado antes e um lado depois, né? Como usar? Compartilhando fotos de antes e depois, depoimentos e números de vendas. Exemplo prático, né? Olha esse antes e depois de uma cliente que usou esse produto em 7 dias. Então, você vai lá, pega um antes e depois. Por exemplo, esses dias foi a Adriana, que ela botou um antes e um depois de quando, antes dela ter começado a trabalhar, né, com os produtos de cosmético, e hoje, como está a pele dela, eu uso a mesma coisa. Todas as vezes que eu quero impressionar uma cliente a tomar decisão e mostrar para ela que o meu produto de pele é bom, que dá resultado, eu mostro aquela foto minha horrível, com melasma, e a minha foto de hoje com meu melasma controlado. E ela fala, nossa, e aí eu vou fazendo o quê? Convencendo ela de que colocar ácido na cara dela não é legal, porque não vai resolver. E cada vez mais eu vou provando para ela que eu estou certa. Às vezes, eu vou usar o gatilho. Uma vez eu usei o gatilho da prova social e não vendi. Uma vez eu vou usar o gatilho. Gente, gatilhos é para ser usado todos os dias. Todas as vezes que você for fazer algo, você vai usar gatilho. Tanto da prova quanto os outros gatilhos que a gente vai ver mais para frente. Alguma dúvida? Tem alguma pergunta com relação a esse que a gente viu? Não, né? Muita gente falando junto, aí a gente fica sem entender. Gatilho da escassez. Gatilho da escassez, gente, é um gatilho muito bom para se vender, porém é um gatilho para usar com moderação. Se todos os dias você vai pegar um produto e vai falar, peraí, se todos os dias você vai pegar um produto, vai falar assim, gente, só tenho essa unidade, uma unidade, pelo valor X. Esse daqui, hoje, eu estou fazendo uma unidade por R$29,90. Cara, vai vender rápido? Vai. Só que aí, passou um dia, você não falou nada. No outro dia, gente, olha, esse produto aqui, apenas uma unidade. Ou seja, toda hora, você utilizando esse gatilho, as pessoas, uma hora, vai parar de acreditar no que você está falando. Esse gatilho da escassez, a gente usa muito, para quem já fez Black Friday, Pink Friday, né, da forma como você queira chamar, antigamente, olha a minha cabeça, né, quando a gente, a mosquitada danada aqui, quando a gente está começando a empreender, eu ficava muito assim, gente, como que eu vou falar para a pessoa que eu tenho um batom só desse daqui, se eu tenho mais 2 dessa cor? Eu ficava assim, cara, mas eu vou mentir. Aí depois eu pensei, pelo amor de Deus, Daisy, né? A gente vai estudando, vai, enfim, também não precisa ser nenhum Einstein para isso. Mas você pode ter
3 pincéis de base, um exemplo, né? Você tem 3 pincéis de base. Só que um você vai tirar e vai fazer uma promoção. Hoje, o gatilho da escassez, ele está muito linkado com esse gatilho aqui, ó. Eu acho que é o gatilho da urgência. Com esse gatilho aqui que a gente vai ver, ó. Ele está muito linkado com esse. Por quê? Se eu falar assim, somente hoje, gatilho de quê? Urgência. Esse pincel só tem uma unidade, pelo valor de R$ 29,99. Então, eu estou usando aqui 2 gatilhos, mas o que eu estava falando anteriormente, por quê? Porque às vezes você pode ter mais de um produto, só que um você escolheu para vender pelo aquele valor mais barato. Então, você pode sim usar o gatilho da escassez, mesmo que você tenha mais produto com relação àquele que você quer vender. Por quê? Porque você escolheu apenas uma unidade. Gente, apenas uma unidade com esse valor de R$ 29,99. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a consciência pode pesar, gente, não tem só. Mas quem disse que você é obrigado a vender todos os produtos que você tem na promoção? O produto é seu, o produto é meu. Eu vendo como eu quero, da forma que eu quero. Certo? Entendido isso daí, gente, para não ficar dúvida e nem ficar com consciência pesada? Entendido, certinho. Então Muito tá. claro. Isso, porque se você... mas eu tenho... Agora, se você estiver vendendo esse pincel por R$29,90, pode vender para mim. Mas esse pincel aqui é R$59,90, não é isso? Quero! Esse é R$59,90. Esse é R$59,90. Melhor pincel de base que tem, ó. A gente tem. Já vendeu para mim, já vendeu. Inclusive, tá na promoção, gente. Tá na promoção, você vem lá, aproveita e compra. Ó, por exemplo, gente, e quando a gente faz isso, você sabe o que acontece? Você cria uma conexão com o cliente, dela te chamar. Por mais que você tenha um só, e você vendeu esse um e acabou, um exemplo, acabou. Aí a pessoa te chamou. Cida, você ainda tem aquele pincel de R$59,90 por R$29,99? Aí Cida vai falar o quê? Oi, fulana, nossa, infelizmente era uma unidade só, acabou. Mas, amigo, olha só, vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui para você. Eu vou ver com o meu financeiro se a gente consegue liberar algum cupom de desconto para você, tá? Já te chamo. Gente, não é para ficar facinho não, tá? Liberar com o meu financeiro, Deise, sim. Você tem financeiro. Gente, vocês precisam pensar, porque às vezes eu falo isso, você deve estar viajando na maionese. Não, o dia que vocês começarem a entender que vocês são empresárias e não vendedora só de revistinha. Claro que a gente vai vender pela revista, sim, porque a revista, meu amor, tem que aqui, não tem problema. A gente vende catálogo, não tem problema. Mas a hora que vocês entenderem que isso não é um bico, é um negócio que dá para fazer dinheiro e crescer, porque a gente vê muitas mulheres ganhando muito dinheiro nesse ramo, principalmente na empresa que a gente representa, a chave de vocês, a cabecinha de vocês vão mudar. E vocês vão começar a se comportar como empresárias de gente grande. Então, enquanto é aquilo, o que não cabe na nossa mente não vai caber na nossa mão. A hora que você pensar, não, o meu financeiro, o que é o financeiro? Se você não tem uma pessoa que te ajude a cuidar, é você mesmo? No meu caso, sou eu mesmo, tá? Mas peraí, vou ver com o meu financeiro. Desde não, você tá louca? Você tem outra de você? Não, eu vou ver com a Deise, que vai parar para olhar no financeiro para ver se é vantagem dar esse cupom de desconto para ela. Eu não vou falar, não, mas eu faço para você uma promoção, eu te faço mais barato. Eu não vou falar isso. Olha, eu vou ver aqui com o meu financeiro a possibilidade de liberar um cupom para você, tá? Não consigo no mesmo valor que foi a primeira pessoa que pediu lá, que só tinha um, mas eu acho que eu consigo um cupom de desconto para você. Gente, faz ou não faz diferença? Você passa autoridade e sem desmerecer, desvalorizar o seu produto. Então, começa a utilizar essa questão aí, tá? Eu vou ver com o meu financeiro se tem essa possibilidade de liberar um cupom de desconto para você. Porque você é o quê? É empresária, meu amor. Você é empresária. Tá? Você não é uma pessoa que só faz um biquinho vendendo revista. Muda a cabeça. Faz muita diferença. Você passa outra coisa. Você passa uma outra autoridade, uma outra imagem. E aí as pessoas vão começar a te ver com outros olhos, tá? Às vezes a gente fica assim, nossa, por que fulana consegue vender bem, né? Nossa, as pessoas chamam ela pelo WhatsApp. Nossa, as pessoas postam quando compram dela. Gente, existe um trabalho por trás, um trabalho mesmo que, às vezes, de forma não tão intencional, né? É um bom atendimento, mas é a forma também como você se porta. Se as pessoas te pedem muito desconto, opa, peraí, eu preciso começar a rever alguma coisa aqui. Qual é a imagem que eu estou passando que as pessoas estão achando que meu produto não está valendo o valor que ele realmente custa? A gente precisa aprender o quê? O que eu sempre falo aqui, a se fazer pergunta. Quando algo está a conta... Porque tem gente, que é pão duro mesmo, que é desconto em tudo. É da raiz, da essência da pessoa. A pessoa foi criada assim. Agora, se tem vários episódios desse, onde as pessoas toda hora estão te pedindo desconto, uma vez a pessoa falou assim, uma pessoa que vende muito, mas... gente, meus clientes estão sempre pedindo desconto. Mas é porque você também sempre está oferecendo desconto. Às vezes a pessoa nem falou desconto. Mas você falou assim, à vista eu te dou um desconto de X%. Calma. Às vezes a pessoa vai te pagar a vista ali no Pix e ela não tá nem falando de desconto, porque nem sempre o problema das pessoas é dinheiro, gente, tá? Às vezes é só realmente ela entender qual é o benefício que aquele produto vai trazer para ela. E ela vai pagar na boa, tranquila, calma e serena. Vamos lá. Então, o gatilho da escassez é esse exemplo aí que eu dei,
tá? E ele sempre vai estar bem pertinho ali do gatilho da urgência, tá? Então, você vai o quê? Você vai identificar os produtos que podem ter uma quantidade limitada. Então, você já pode, inclusive, por exemplo, tem um produto aí que, tô achando que ele tá demorando um pouquinho em sair. Eu vou fazer um anúncio dele, um post, ou vou fazer uma divulgação dele, e vou colocar esse gatilho. Eu vou falar apenas uma unidade com valor de X, portanto, até tal hora, de tal dia. Então, tipo, até hoje, às 7 da noite. E joga para Deus. Fala, Senhor, tá aí, né? Agora é contigo. Gente, a gente precisa ir testando. Fez uma vez, tenta de outra forma, faz de novo. Quantas pessoas, gente, não são as mesmas, apesar de se repetirem, né, bastante algumas, mas não são todas as pessoas que estão nos vendo, as mesmas pessoas que nos vendo todos os dias. Sempre tem algumas pessoas diferentes ali, tá? Comunique, informe claramente a limitação do seu estoque e tempo, o que eu falei anteriormente, né? Comprove a escassez para manter a sua credibilidade. Como assim, Deise? Aquilo que eu falei. Vai ficar todos os dias? Nossa, mais uma unidade. É a mesma coisa, né? Só hoje, tá? R$29,99. Então, assim, se você usa demais, é aquela coisa que eu sempre falo. Se você, todos os dias, você está postando só promoção, só promoção, só promoção, eu falo assim, fulana tá com os produtos encalhados, porque ela só quer vender na promoção. Inconscientemente, é essa imagem que você está passando. Então, assim, você pode fazer o quê? Falar de um produto, colocar primeiro uma promoção ali que você vai cativar aquela cliente, ou seja, você abre um motivo para captar ela, né? É a isca. Iscou, pescou ela. Aí sim, depois você pode falar de outros produtos tranquilamente, tá? A promoção é sempre uma isca, gente. Se tiver alguma dúvida, vocês vão falando aí, a gente para, tá? Exemplo prático de escassez. Exemplo, sem gatilho, tá? Um exemplo sem gatilho da escassez. Olá, Maria, tudo bem? Isso a gente mandando uma mensagem para Maria sem usar gatilho mental. Olá, Maria, tudo bem? Aqui é a Joana, da empresa MK. Posso te mostrar os produtos que acabamos de receber? Veio um estoque inteiro, temos 400 peças hoje. Gente, quando alguém me oferece alguma coisa falando que tem 400 peças, eu falo assim, nossa, eu posso decidir se eu quero comprar ou não até o fim da minha vida, porque 400 peças, por mais que a empresa venda muito rápido, meu subconsciente vai ser, nossa, ela vai demorar a vender, né? Então, assim, faz muita diferença quando a gente utiliza o gatilho. Com gatilho, tá? Vamos lá, um exemplo com gatilho. Olá, Maria, tudo bem? Aqui é a Joana, da MK. O produto XYZ está por um preço extremamente diferenciado hoje, por ser o nosso final de estoque. Eu estou comunicando o quê? Final de estoque. Eita, tá acabando, já está acabando. Ou seja, se você quiser, minha filha, você vai ter que garantir rápido. Então, eu não estou falando para ela que eu tenho 400 no meu estoque esperando até o dia que ela vai decidir comprar. Então, eu falo para ela que já estamos no final do estoque. Por isso, tomei a liberdade de entrar em contato com você para aproveitar a oportunidade. E aí, o que a gente faz aqui? A chamada para ação. Posso reservar o seu antes que acabe? Faz ou não faz diferença? Aqui eu estou falando com ela que a gente recebeu um estoque inteiro de 400 peças. Aqui eu já comuniquei que a gente está em final de estoque. Por isso que está com esse valor mais atrativo. Posso reservar o seu antes que acabe? Ou seja, ou você resolve agora que tu vai ficar com o produto, ou então vou liberar para outra pessoa. Então, a Mariazinha, ela vai tomar uma decisão mais rápido com uma mensagem dessa sem gatilho ou com uma mensagem dessa com gatilho de escassez? Vocês tomariam decisão com qual mensagem? Eu ficaria tranquila e calma, serena. Falar, a hora que eu quiser eu peço, porque tá cheio lá no estoque. Gatilho da urgência, que é o que eu falei anteriormente, né? Ele está bem perto ali do gatilho da escassez. O gatilho da urgência, ele incentiva uma ação imediata. Então, o quê? A gente cria um limite de tempo para estabelecer. O da urgência, o da escassez, ele está linkado com a questão de quantidade. Só tenho uma unidade desse pincel. Agora, o gatilho da urgência, gente, esse hidratante aqui, facial, vou falar todos os benefícios dele, ele vai estar por 29, hoje está no R$29,99, né? Vai estar por R$29,99 só até às 7 da noite. Eu não estou falando que eu só tenho uma unidade. Aí aqui eu estou falando dele sozinho. Mas eu estou falando que a urgência é mais a questão de tempo. Quando a gente usa a limitação de tempo, é só até as 7 da noite, R$29,99. Então, esse é o gatilho da urgência, tá? Que incentiva a ação imediata. Gente, sempre vai dar para quanto mais gatilhos você usar numa mensagem, numa frase, mais chances de sucesso você tem. Porque aí você está o quê? Acionando várias áreas ali da mente da pessoa, do cérebro da pessoa. Sistema límbico, sistema neocórtex, tudo quanto é sistema, você está ali, ó, ativando, tá? Então, quanto mais gatilho utilizar, melhor. Depois eu vou liberar essa apresentação, vou mandar para vocês que, caso vocês queiram ler e pesquisar e aproveitar os exemplos, enfim. Comunique claramente, promoção hoje, só até às 19 horas. Motivo da ação, incentiva a decisão rápida, com benefícios exclusivos. Utilize contagens regressivas. Lembretes visuais aumentam a sua sensação de urgência. Tipo aqueles postzinhos, cards, né, que a gente pode fazer. Inclusive, esse daqui, ó, contagem regressiva, é bem legal.
que é um outro tipo de gatilho. Qual é o gatilho? Gatilho da antecipação. A gente vai ver ainda mais lá para frente o gatilho da antecipação. Na verdade, gente, vocês vão conseguir dimensionar, inclusive, vocês vão começar a aprender quando as empresas e quando as pessoas estão utilizando esses gatilhos com vocês. É bem legal, porque depois você vê uma propaganda e tal, aí ou então você vai comprar algo, você fica assim, ele está usando o gatilho da escassez comigo, ele está usando o gatilho da autoridade comigo. Então, assim, é bem legal, porque é tanto para poder você, né, ajudar na tomada de decisão de um cliente, quanto também para poder você observar se algumas pessoas podem, né, usar esse gatilho com você de uma forma que não seja tão boa, tá? Porque existe em todo lugar e em toda época, né, que a gente vive, sempre vai ter pessoas que usam as coisas para o bem e que usam as coisas para o mal, né? Então é legal porque a gente também consegue observar e se prevenir dessas pessoas que acabam não sendo tão legais nos usos, né, dos gatilhos. Gatilho da autoridade. Compartilhe credenciais que mostram sua qualificações e experiências. Por exemplo, quando eu digo para uma cliente, eu sempre falo assim, eu, graças a Deus, eu nunca tive dificuldade de vender creme, o que? Esse daqui, ó. Vou falar para vocês. Porque tem gente, Samara tá nova aí, ó. Isso aqui é um creme da área dos olhos. A maioria das consultoras da Mary Kay, principalmente quando eu era lá da unidade de Alê, né, quando eu estava mais presente lá, falava que tinha muita dificuldade de vender isso aqui. Vendia o kit da Time Wise, mas não vendia a área dos olhos. Eu, graças a Deus, eu sempre vendo a área dos olhos. Eu vendo um corretivo, se a pessoa ainda não tem área dos olhos, eu a convenço levar a área dos olhos. Convenço como, Deise? Explicando para ela que essa área dos nossos olhos é a área mais seca, ela não produz água, ela não produz óleos, que é aqui que a gente envelhece primeiro. Você já percebeu, Maria, que a maioria das pessoas, todas elas, sempre a parte do rosto que envelhece primeiro é aqui, o pezinho de galinha? As pessoas e a gente, né, Maria? Então, se você não cuidar dessa área, o que vai acontecer, Maria? Você vai usar o corretivo e acaba que fica o corretivo todo craquelado e mostra ainda mais as nossas rugas. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer ficar sem olheira, mas a gente não quer ficar com essas rugas toda aparente aqui. Então, é super importante que a gente hidrate essa área. Aí eu consegui convencer a Maria. Mas eu falei alguma mentira para ela? Não, eu dei uma consultoria de quê? De que ela precisa desse produto. E por que ela precisa desse produto? Então, nesse momento, eu estou mostrando para ela um gatilho da autoridade. Ou seja, eu sei do que eu estou falando. Eu sei que esse produto vai ser bom para você por causa disso, disso e disso. Então, quando você usa a expertise ali do que você está vendendo, você consegue. Viu? Ó, Cida hoje, minha filha, Cida hoje, ela disse, eu quero que ela abra essa câmera, porque ela disse que ela está maquiada, que ela foi fazer teste de base maquiada, olha só, sobre a área dos olhos, tá vendo? Ela vai fazer teste de base, toda maquiadinha, enfim, minha filha, tá toda, tô gostando de ver. É exatamente isso, você usou o quê, Cida? Um gatilho da autoridade, porque você sabe do que você está falando. Então, uma outra coisa que eu sempre falo, eu não sei se Cida chegou na época a fazer o curso com a Mary, ou Mary, acho que é Mary, eu sempre esqueço o nome dela direito. Que ela é uma especialista em pele, né? Então, eu sempre falo assim, eu fiz uma especialização em pele e a professora estava explicando isso, por causa disso. Então, assim, eu estou falando para ela, inconscientemente, não fez, vou te mandar os links para você fazer. Eu estou falando para ela inconscientemente que eu não estou falando, como diz Nick, a filha de Mônica, de vozes que saíram da minha cabeça. Eu estou falando porque eu estudei, eu fiz uma especialização, e por isso que eu estou te dando essa informação. Ou seja, eu estou te falando algo que já foi estudado e comprovado. Então, eu estou utilizando o gatilho da autoridade. Tá? Então, todas as vezes que você mostra que você sabe algo, você está colocando ali, né, o gatilho da autoridade. É muito legal usar o gatilho da autoridade, por exemplo, em alguns conteúdos, quando a gente vai gravar, falar, né, a gente falar com certeza, né, daquilo ali. Por quê, gente, que é importante? Por causa disso, isso. Você sabia que... Normalmente o gatilho da autoridade vem muito assim, né? Você sabia que... Por quê? Porque se eu pergunto se você sabia e você não sabe, eu vou te contar agora o que eu sei. Então, nesse assunto, eu sou autoridade porque eu entendo disso, tá? Então, o gatilho da autoridade, ele vai te direcionar para isso, para você demonstrar o conhecimento técnico que você tem, né? E se conectar com a realidade local ali. Por exemplo, quando a gente fala aqui, ó, essa base é a que mais se adapta à pele da brasileira. Quando a gente fala, por exemplo, a nossa base é a base que mais vende no Brasil, a base número 1 mais vendida do Brasil. Eu estou utilizando o quê? Um gatilho da autoridade. Eu estou falando que a nossa empresa, ela tem uma base que é a mais vendida, ou seja, ela é uma base aprovada, ela é autoridade naquilo ali que ela entrega. Então, a gente está utilizando aqui um gatilho da autoridade. Vou beber uma aguinha aqui. Reciprocidade, gatilho da reciprocidade. No gatilho da reciprocidade, a gente sempre vai dar antes da gente pedir algo, né? Antes da gente querer alguma coisa, a gente vai dar alguma coisa. Então, sempre compartilhar a nossa... Quando a gente vai, por exemplo, os stories ou
um WhatsApp, e a gente começa a dar alguma orientação para alguma pessoa, mesmo que ela não tenha comprado nada com a gente está utilizando ali o gatilho da reciprocidade. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já comprei de alguém que eu nem queria muito aquilo, mas eu comprei porque ela, em algum momento da vida dela, ela já me fez muito bem, já tipo assim, me ajudou de alguma forma, e eu me senti meio que em dívida, né? Então, naquele momento, eu falei assim, poxa, fulano foi tão legal, mesmo que eu não preciso, eu vou comprar isso aqui. Então, assim, querendo ou não, esse gatilho da reciprocidade, ele aciona essa parte da promoção, né, que a pessoa, mais do emocional, né, vamos dizer assim. Então, assim, às vezes a gente quer muito pedir, porque o fulano não me ajuda, eu queria uma parceria com um salão tal, eu queria uma parceria com a loja tal. Cara, você nunca compra nada lá, você nunca faz um serviço lá, você nunca faz um serviço, uma unha naquele salão, e aí você vai lá e quer sempre que alguém te dê alguma coisa, não vai funcionar, não vai rolar. É um gatilho que não, né, as pessoas usam menos, mas é um gatilho também que é bem legal. É que nem quando a gente fala assim, nossa, eu mando mensagem e ninguém me responde. Você responde todo mundo que te manda mensagem? Loja, qualquer pessoa? Você não vai responder todo mundo. Por quê, gente? Porque é humanamente impossível. Só que algumas pessoas você para e fala, nossa, daqui eu vou responder, cara. Por quê? Porque você, né, muitas vezes você vai ficar sem jeito se você não responder aquela pessoa, depois você vai encontrar, e aquela pessoa ela já fez algo para você em algum momento da sua vida que você se sente na obrigação, né, de ter essa reciprocidade com ela. Então, a gente sempre utiliza isso que a gente pode, trazendo para o nosso negócio, né, quando você dá alguma amostra de produto, mesmo sem a pessoa ter comprado nada com você deixa lá, né, então, quando você faz uma limpeza, uma revitalização facial, né, mesmo sem a pessoa ter te comprado nada, aí o que acontece nesses casos? A pessoa às vezes não comprou, porque naquele momento ela financeiramente ela não tinha, né, dinheiro, condição ali, mas você tem a grande possibilidade de, quando ela tiver condição, ela voltar e querer comprar com você. Por quê? Porque aciona ali o gatilho da reciprocidade. Poxa, no dia que eu não podia comprar, a Cida veio aqui e fez essa limpeza de pele comigo. Poxa, hoje eu vou na farmácia, vou comprar esse produto aqui, se eu tiver que comprar, eu vou comprar com a Cida. Então, ficou claro onde o gatilho da reciprocidade pode entrar aí no nosso negócio, né? Gatilho da novidade. Gente, isso daqui é sempre que a gente tem um lançamento. Por exemplo, eu tô doida que meu olhinho... é óleo o quê? Não tá lá? Esqueci, não é óleo essencial. Esqueci o nome. O olhinho, eu tô doida que ele chegue. Pra quê? Pra que eu faça alguns stories falando dele com esse gatilho da novidade, que desperta curiosidade. Então, gatilho da novidade, a gente vai trabalhando, fazendo, gente, chegou um produto pra mim hoje que vocês não têm noção. Mais tarde eu volto aqui pra poder mostrar pra vocês. Joguei a bomba e saí. Falei, aticei o quê? A curiosidade. Gente, que produto é esse que você vai falar hoje? Então, esse é o gatilho da curiosidade, eu desperto a curiosidade, eu falo, mas ainda não entrego. Tipo assim, para quem tem taquicardia, pode até morrer, porque tem gente que é ansiosa, quer saber logo, né? E isso vale para qualquer coisa. Eu sou o tipo de pessoa que eu acabo com a expectativa. Lara é muito assim, mãe! Edmilson também. Porque então não vou falar. Aí minha filha vira e fala assim, meu filho, você quer falar, fala. Você não quer falar, você não fala. Porque eu não morro de curiosidade, gente. Eu não sou muito tipo de pessoa curiosa. Mas agora, quem é curiosa, minha filha, vai se acabar para poder saber isso daqui. Mas o que é isso? O que você tá aprontando? O que você vai trazer pra gente? Né? Então, assim, o gatilho da curiosidade é legal a gente usar para quando a gente tem algum lançamento. Elisana estava, inclusive, utilizando o gatilho que eu vi aí da curiosidade, não foi, Elisana? Ela botou um negócio lá que eu fiquei curiosa, eu falei assim, vou perguntar a Elisana, ela falou assim, ela botou uns stories, ela falou assim, grandes coisas tá para chegar, e que não sei o quê. Eu falei, o que a Elisana tá aprontando? E até agora ela não me falou. Eu não sei, tá vendo? Eu falei que não sou curiosa, é porque eu não tive tempo de perguntar, mas a Elisana eu vou perguntar. Eu vi que ela colocou algo lá, porque grandes coisas vai acontecer, e não sei o quê, que papapá. Eu falei, o que a Elisana tá aprontando? E o gatilho, gente, da antecipação. Da novidade, também está muito linkado com o gatilho da antecipação. Porque quando eu uso a antecipação, querendo ou não, eu já estou avisando que eu vou trazer o quê? Alguma coisa de novo. Alguma coisa que alguém ainda não conhece. Então, isso gera o quê? Uma expectativa, né? Então, a gente começa nesse gatilho da antecipação, dando o quê? Pista. Então, a gente compartilha a pequena pista daquilo que você vai trazer ali para as pessoas. Por exemplo, quando o Kit Timewise mudou, e a gente sabia, né, que ia mudar durante um período ali, a empresa comunicou, né, que ia mudar, só que a gente não sabia quando que ia mudar, quando que ia vir o novo. Aí começou a aparecer, eu já ficava olhando, tipo assim, nas Mary Kays lá de fora, tipo assim, o que eles têm lá? Né, na área nacional eles já compartilhavam alguma coisa, gente, é um vidrinho, vai ter um de vidro, e que não sei o quê, mas a gente não sabia se aquele que vinha no vidro, né, no material de vidro, se era da noite, se era do dia, então assim, isso gera expectativa. Por exemplo, todas as vezes que a Mary Kay vai fazer um lançamento, né, normalmente ela faz um lançamento, bimestralmente. Normalmente é assim. Eu já fico assim, caraca, será o que deve vir de lançamento? Porque a gente já fica nessa coisa de antecipação, porque a gente já sabe que vai ter, né? Então, assim, é legal a gente trabalhar um pouquinho essa questão aí da antecipação junto com o gatilho da novidade. Aqui, ó, essa semana eu vou liberar um combo exclusivo para o Dia das Mães que vocês não têm noção.
A gente fica, será que combo é esse, hein? Tranquilo, gente? Tá aí? Gatilho da coerência, compromisso e coerência. Esse daqui é bem legal a gente usar para aquelas pessoas que sempre reclamam da pele, por exemplo, né? Mas nunca compra nada, né? Ela reclama, mas não quer investir. Acho que um dia ela vai acordar com a pele linda, maravilhosa, né? E não vai precisar fazer nada. Então, aqui é sempre a gente lembrando a cliente o que ela já te contou um dia, tá? Tipo, você comentou que queria reduzir manchas, né? Esse produto aqui vai te ajudar muito. Ou seja, eu só estou te mostrando porque um dia você me disse que queria resolver esse problema. Então, por isso que eu estou te falando sobre isso, né? E aí você pode usar um exemplo, por exemplo, desse skincare completo aqui. Compromisso. Não, desculpa, gente. Esse daqui é o gatilho do compromisso da coerência, da gente usar a própria dúvida daquela cliente ou a própria dor daquela cliente de algo que ela já reclamou com você, para que você consiga levar ela e direcionar. Tipo assim, fulana, Cida, não foi você que me disse que não estava gostando da textura da sua pele, que estava achando que estava muito oleosa, ou essas manchas aqui também, ó. Esse produto aqui, ó, vai te ajudar muito. Vamos resolver logo isso, começa logo hoje, daqui a 7 dias você já vai ter um resultado. Olha só, eu já usei aqui um gatilho do compromisso e coerência, né? E já falei para ela o quê? Já usei um gatilho da autoridade. Começa a utilizar hoje, porque daqui a 7 dias você já vai ter um resultado. Da autoridade, por quê? Porque eu estou falando que ela vai ter um resultado, porque eu sei do que eu estou falando. E daqui a 7 dias, por quê? Porque eu sei que tem pessoas que já tiveram resultado, ou seja, eu estou usando também o gatilho da prova social. Então, assim, percebe que em uma frase a gente consegue utilizar vários gatilhos. O exemplo skincare completo, né? Compromisso. Lembra que você comentou comigo que queria cuidar melhor da sua pele e diminuir as manchinhas? Então, gatilho de compromisso e coerência. E detalhe, as pessoas vão odiar, discordar de algo que ela já falou. Se ela já te falou isso, ela vai querer dizer, é verdade, eu falei, foi mesmo, isso me incomoda. Então, é um gancho aí para poder você entrar, né, e voltar a conscientizá-la de que ela precisa cuidar daquilo que ela já reclamou. Prova social, acabou de chegar um kit que está sendo mais pedido da semana. Qual kit é esse, né? Por que o mais pedido da semana? Porque quem usou gostou. Então, prova social. Fechamento. Não, escassez. Só consegui 3 unidades com esse valor promocional e 2 já foram. Tipo assim, meu filho, só tem essa daqui. Essa daqui é para você ficar, senão você vai ficar cego, tá? Fechamento. Posso separar para você antes que acabe? Então, sempre a gente vai usar mais ou menos esse fechamento aqui. Gente, alguma dúvida até agora? Todo mundo tranquilo, calmo, sereno, né? Já estão todo mundo expert nos gatilhos. Aqui um exemplo para maquiagem, tá? Exemplo para maquiagem inovadora. Qual gatilho que a gente pode usar? Da novidade, o da urgência e autoridade e da autoridade. Por exemplo, da novidade, chegou hoje um óleo nutritivo multifuncional. Era óleo nutritivo, esse era o nome do óleo que eu estava querendo usar. Para deixar sua pele com efeito de capa de revista. Gente, o que você vai pensar? Gente, vai deixar minha pele com capa de revista, igual a gente de capa de revista. Que óleo deve ser esse, gente? Que óleo? Já despertei o quê? Curiosidade, tá? Aqui, ó, urgência e autoridade. Nos Estados Unidos, já testaram, porque esse óleo aqui, gente, já tinha lá fora, tá? No Brasil que demora a chegar um pouquinho, mas lá já tinha. Então, a gente vai falar o quê? Nos Estados Unidos, ele já tinha chegado lá, minha filha. As pessoas já se apaixonaram, acabava tudo rapidinho. Então, eu tô usando o quê? Para acelerar a decisão, porque nos Estados Unidos, minha filha, já tá bombando isso daqui, já tá todo mundo usando, tá? A autoridade. Eu testei em peles oleosas e mesmo assim a pele ficou linda e impecável. Por quê? Quando a gente fala de óleo, para quem tem pele oleosa, fala assim, para mim não vai servir, já tem pele oleosa. Né? E aí eu tô falando que eu já testei, ficou linda e impecável, ou seja, vai gerar confiança para poder ela usar e comprar também. E o exemplo 3, cuidado com a pele. Aqui a gente vai dar algumas dicas valiosas. 1, né? Vou lançar o combo especial para quem está acompanhando de perto. 2 não, 3. Gente, por que esse negócio ficou assim? Todos descompensados, era para ser 1, 2, 3, mas enfim. Eu vou botar aqui nesse 12. Cliente satisfeito. Na semana passada, 12 clientes garantiram e amaram esse resultado. Isso daqui é um gatilho de quê? De autoridade. Dicas valiosas. Postei agora nos stories 3 dicas valiosas de quem quer começar a cuidar da pele. Então, gente, a gente precisa começar a utilizar mais esses gatilhos. Uma vez a gente falou um pouquinho sobre gatilhos numa aula que a gente teve presencial, e Elisana disse que estava usando os gatilhos com o marido dela. E ele ficou assim, você está usando gatilho comigo, hein? Você está usando gatilho comigo. Aqui, gente, quais são os gatilhos mais usados? Dá para usar com os maridos também, tá? Os gatilhos mais usados, prova social, que é aquele, tipo, sem usar o produto e usando o produto. Eu comecei a empreender na pandemia, e o que me ajudou muito foi sempre esse gatilho da prova social. Eu usava inconscientemente, nem sabia que estava usando, porque quando eu comecei não sabia nada de nada, né? Mas na internet sempre fazia antes e depois, antes e depois, antes e depois. Esse era o gatilho que eu usava, né? E eu nem sabia que era um gatilho. Então, o mais usado, que tem mais eficácia, é o gatilho da prova social. Então, use gatilho da prova social. Depois, esse daqui, ó, 22% mais usado da prova social. Gatilho da escassez.
Eficácia dele isolada, né? Ou seja, ele utilizado sozinho, 18% mais usado, que é quando, tipo assim, gente, tá acabando. Olha só, trazendo para o nosso negócio. Por quê? Eu acho que foi aproximadamente, acho que 40% das pessoas do nosso time fizeram pedido ontem. Por que a maioria fizeram pedido ontem e não no dia 30? Foi qual gatilho que foi utilizado ali? Escassez, vai acabar. A promoção vai acabar. Depois você vai comprar batom a preço normal. Depois você vai comprar lápis de boca a preço normal, é só até o dia 14. Então, o que a Mary Kay usou? Gatilho da escassez e da urgência. Então, assim, vai acabar e vai acabar o prazo também. Então, ali, a empresa utilizou esse gatilho. Então, lembra que as pessoas iam fazer pedido? Lógico que ia fazer pedido. Só que o que a empresa fez? Acelerou a decisão dessas consultoras para poder fazer logo o pedido. Ou seja, ela não enganou ninguém, só que ela quis antecipar isso daí. Pô, vamos botar isso daí para poder elas fazerem pedido logo, porque chega no fim do mês, tá aquele burburinho de gente, sistema travando, porque todo mundo deixa para fazer no último dia. Então, o que a empresa fez? Epa, e detalhe, se eles já metrificaram isso, eu aqui pensando com meus botões, né? Se eles já metrificaram isso e já viram que isso deu certo, provavelmente, quando chegar no final do mês, eles verem que, opa, conseguimos antecipar essa mulherada toda para fazer no meado do mês, é muito provável que eles comecem a colocar combos e promoções assim mais antecipados. Eu não duvido nada. Vamos ver os próximos capítulos. Então, aqui, escassez e urgência, né? Normalmente são até usados juntos. O gatilho da autoridade tem uma eficácia muito boa. Lembra da autoridade? Quando eu mostro que eu sei, eu tenho autoridade naquilo, eu levo aquela cliente a ter uma decisão de compra mais rápida. Gatilho da reciprocidade, né? É aquele gatilho que, poxa, em vez de comprar lá na farmácia, Elisandra é uma pessoa tão legal comigo, cara, sempre que eu preciso, ela tá aqui prontamente para me ajudar, sempre me dando dica e tal, pô, vou comprar com a Elisandra. Então, gatilho da reciprocidade. Gatilho da novidade, é uma eficácia, tem eficácia, mas não é tanto igual os outros gatilhos, tá vendo um pedacinho da pizza aqui, ó, os maiores? E o gatilho do compromisso, da coerência e compromisso. Por que é menor aqui? Porque nem todo mundo fica confessando seus pecados pra gente, né, gente? Ah, porque eu queria, não sei o quê. Ou seja, mas os outros, ó, dá para usar muito. Agora, quando alguém ficar reclamando com você, ai, porque minha pele tá assim, tá assado. Fulano, então lembra que você me falou que você não estava gostando do resultado que você tá tendo? Que tal a gente mudar isso agora? E aí, aplicando nos stories, gente, a gente vai ter uma tarefinha, tá? Para poder vocês fazerem essa semana, começar a utilizar os gatilhos. Pensar estrategicamente, nossa, eu vou postar isso daqui, vou tirar esse produto aqui para fazer um gatilho da urgência e da escassez. Gente, treinar, tá? Mas Deise, eu não tenho só um, tem mais de um. Você vai tirar um que você vai fazer essa ação. E o outro você vai deixar para poder você começar a exercitar isso, gente. Começar a exercitar essa questão de utilizar os gatilhos. Aqui, ó, urgência mais novidade. Que você pode, por exemplo, quando chegar meu olhinho, eu vou poder dizer, gente, eu só tô com uma unidade desse daqui. Por quê? Porque eu comprei um para mim e um para poder vender. Então, realmente, eu vou ter uma unidade para vender. Se eu tiver mais pessoas que querem, o que eu vou falar? Olha só, meu amor, a reposição já está chegando. Às vezes eu ainda não fiz pedido, gente, de reposição, mas nunca falo, não, então tá, quando eu fizer pedido, gente, não fala assim. Por quê? Porque quando você fala para a pessoa assim, não, quando eu fizer pedido, aí eu peço esse para você. Está muito longe, não gerou compromisso nenhum com ela. Agora, quando ela tem interesse por algum produto que eu ainda não tenho fulano, a minha reposição está chegando, já vou deixar separadinho para você. O que eu estou falando para ela? Meu amor, esse produto é muito bom, acaba rápido, já está chegando a reposição. Desde eu estou mentindo, não. Eu vou entrar no sistema, minha filha, que na hora já peço uma reposição e vai chegar. Mas quem está entregando rápido. Então, assim, tudo é a forma como você coloca as coisas. E quando eu falo assim, quando a minha reposição chegar, já vou deixar separadinho para você. Olha só, bonita. Já está separado para você. Quando chegar, eu só vou te entregar. Normalmente, quando chega, o que eu falo? Oi, fulana, aquele creme que você pediu já está aqui comigo. Posso levar amanhã? Ah, o seu creme. Você vai querer? Que você encomendou. Não, meu filho, você pediu mesmo, é seu, eu vou levar, só quero saber quando que eu posso te entregar aí. Então, às vezes, a gente que dá margem para a pessoa ficar na dúvida, você meio que dá uma margem para ela meio que desistir. Então, meu filho, ela não vai desistir, não. É dela mesmo, porque já estava chegando a reposição, outra pessoa queria, eu já reservei para ela. Então, é dela, ela que vai ficar e ela que vai pagar. Prova social, compartilhe resultados reais, depoimento. Gente, depoimento também. Todas as vezes que você recebeu um elogio, principalmente do produto ou do seu atendimento, printa, deixa lá. Deixa numa pastinha. Na pastinha, ou então você abre um grupo com você mesmo para poder deixar ali. Porque, querendo ou não, você sempre dá para usar. Vocês têm visto que eu tenho usado muito essas questões de depoimento ou de print. As pessoas, isso é o quê? Prova social. Estou botando o quê? Prova social. Porque as pessoas não têm como adivinhar que o nosso negócio dá certo, que o nosso produto dá resultado. A gente precisa ter prova social. Quando os grandes querem vender curso pra gente, o que eles colocam? Um monte de gente lá falando o que fez, o que aconteceu, o que foi bom, bota print, não sei o quê. Ou seja, vocês são empresária. A hora que a gente começar a agir como gente grande, a gente vai vender igual gente grande. Se a gente começar a pensar que a gente não precisa fazer e aprender essas coisas, porque isso daí é só para empresa grande, você vai continuar pequena. Porque para crescer primeiro precisa crescer aqui, ó. Expansão de mente. Autoridade e reciprocidade, ofereça dicas valiosas mostrando sua expertise no assunto. Não faça, gente, esse creme é maravilhoso.
Gente, esse creme ele vai te dar um resultado. Já se imaginou com uma pele mais lisinha, mais gostosa, sem aquele acúmulo de óleo que no final do dia você tá pingando, tipo, você tá com óleo da unção, parece que alguém te ungiu. Aí você já traz pra comédia, né? E se você tiver a ver a forma e tal. Enfim, você já tá colocando aquela pessoa. Eita, poxa, seria bom no final do dia não tá com a pele desse jeito. Então você tá trazendo uma dor e um desejo dela. A gente vai aprendendo isso com o tempo e praticando. E aí, estratégia de WhatsApp, você pode adaptar mensagens às necessidades específicas de cada cliente. Por exemplo, se a pessoa tem a pele muito seca, como é que eu vou falar para ela desse creme aqui que vai deixar a pele dela sequinha? Eu vou ficar esturricada, né? Então, por isso que a questão de ser mais personalizado faz muita diferença. Recursos visuais, tipo foto de produtos, resultados de vídeo curtos e demonstrativos, tá? Time, envie mensagens em horários estratégicos de maior engajamento. Às vezes, tipo, se você conhece um pouco a rotina daquela pessoa ali, é que nem fim de semana, né? Domingo é um dia que o povo fica rolando isso daqui, gente. Então, às vezes, um sábado, meio da noite, assim, ó, você envia alguma coisa para ela, tem alguma coisa para ver lá naquele celular dela, que ela vai ficar rodando o feed lá, ó, o tempo inteiro. Pode ser, tipo, talvez no sábado à noite seja legal você falar sobre uma promoção com escassez dessa. Fulana, olha só, esse fim de semana vai ser assim, 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 uma antecipação, enfim. Resposta rápida, gente, é aquilo. Eu não sei se vocês já aconteceu isso com vocês, comigo já. A pessoa mandou, aí não deu para eu ver na hora, e aí depois a pessoa apaga a mensagem. Cara, isso dá um negócio, o que aquela criatura queria? Ela pode ter desistido e apagou a mensagem, ela tinha te feito um pedido. E aí depois ver a consciência dela, eu vou poder fazer isso não. Já que a fulana não viu, ela apagou a mensagem. Então, ó, tenta responder rápido para poder isso não acontecer. A gente não perder o bonde andando. Enfim, essa semana assim, vou tentar lembrar 3 gatilhos desses dentro de uma frase, de um negócio. E aí, vai entrar, mas não espera a aula de Edmilson do chat GPT semana que vem, não. Por quê? Porque é legal a gente, ó, tem uma mentora que ela fala assim, cuidado para não emburrecer, hein, gente? Porque às vezes a gente tem tanta facilidade que a gente não quer trabalhar nossa mente. Então, a inteligência artificial, ela veio para somar e agilizar o nosso tempo, mas a gente também tem que pensar em saber como que eu vou pedir para ele me ajudar. Então, você pode começar, tipo, pegar esses gatilhos, tipo, vou mandar uma mensagem para cliente, peraí, cara, que agora eu vou arrebentar ela, eu vou pegar ela no laço do passarinheiro e vou usar todos os gatilhos mentais, principalmente se você já conhece um pouquinho mais dela ali. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, né? Erros comuns a evitar, gente. Perfeito, só falta a gente botar em prática que vai ser para ter resultado. Eu ia falar isso. Na hora eu acho que a gente fica meio nervosa, vai se atropelando tudo. Mas é assim mesmo, principalmente quando a gente está ao vivo, porque aí a gente começa a pensar em qual gatilho vai usar. Só que depois, quando você começa a exercitar, meio que você já consegue, tipo assim, cara, usei sem saber que eu estava usando. Você meio que vai usando inconscientemente. Ó, erros comuns para evitar, tá? Para a gente finalizar. Excesso de pressão, né? Usar muitos gatilhos junto pode parecer manipulador e afastar o cliente. Aquela questão de combinar o gatilho ali, mas, tipo assim, às vezes você vai ficar repetindo aquele gatilho ali várias vezes, então pode não ser legal. Falsas promessas, nunca crie uma escassez ou urgência artificiais. Seja sempre verdadeiro. No sentido de, né? Olha, gente, eu tinha 50 dessa unidade, foi tudo embora hoje, só fiquei com essa daqui. Mentira, né, gente? A gente não vai fazer isso. Falta de autenticidade. Os gatilhos devem complementar o produto de qualidade, não substituir o produto. Ou seja, o produto realmente tem que fazer efeito, tem que ser bom. Linguagem inadequada. Adapte a comunicação ao seu público específico e ao seu nicho de mercado. Ou seja, a gente está falando aí, nosso mercado, que é o nosso mercado da beleza, né? Então, a gente vai adaptar para esse público. Próximos passos e recurso, experimente, aplique os gatilhos mentais em sua comunicação diária. Tenta sempre colocar um gatilhozinho aí. Analise, observe quais combinações geram melhores resultados. Opa, esse gatilho aqui sempre que eu uso dá bom para mim, então vou usar mais dele. Aprimore, refine sua abordagem com base nos feedbacks e resultados. Sintetize, crie um roteiro pessoal de gatilhos que funciona no seu negócio. Vocês podem até começar a escrever, tipo assim, esse gatilho aqui, como eu posso criar uma frase utilizando esse gatilho aqui? Tipo, vou responder uma cliente. Você pode começar a escrever, gente, isso vai, é bom pra caramba para poder a gente exercitar aqui a nossa mente. Dito tudo isso, próxima semana a gente vai ter aula e com o Edmilson sobre a questão da inteligência artificial, mais específico voltado aí para o chat GPT, e depois a gente pode ver outros, porque existem inúmeras inteligências artificiais, muitas, né? Mas como eu disse, é sempre importante o quê? A gente saber como fazer e não perder a nossa essência. Porque se a gente perde a essência de como, tipo, se a gente não coloca a nossa essência ali para também trabalhar essas ferramentas, as pessoas olham aquilo ali e falam assim, nossa, esse discurso aí não foi Mônica que fez, não tem. Mônica, às vezes mesmo, ela fala, às vezes a gente troca umas figurinhas, né? Mônica fala assim, amiga, essa foto aí não tá, essa cor aí não tá muito parecendo com você, não. Seu jeito não é assim, não. Né? Às vezes até questão de cor, tipo, uma coisa rosa demais. Não combina muito comigo, né? Uma mensagem muito frufruzinha demais, também não combina comigo, ou seja, não foi desde. Inclusive, até essa questão do chat GPT, tem como você personalizar ele com as suas características. Quais palavras você usa? O que você não usa? Né? Por exemplo, uma vez eu falei para ele que eu sou uma pessoa cristã.
E aí ele fez uma mensagem colocando que a Nossa Senhora, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então, eu sou cristã evangélica. Eu não sou cristã católica. Ou seja, sim, entendi. Então ele adaptou. Porque hoje, depois de um tempo, ele começa já, você pede uma coisa a ele e ele já entendeu como é o seu perfil, né? E aí você vai trabalhando nisso ali. Então, assim, vai ser bem legal, vai ser bom, mas é importante também vocês entenderem, né, um pouco dessa questão do gatilho, um pouco do seu público, para na hora que ele te dá algo, você vai assim, nossa, isso é muito legal, mas você olha e pensa, nossa, a pessoa vai ler isso daqui, ela já sabe que não foi eu que escrevi esse negócio aqui, né? Então, assim, é legal a gente manter a nossa cuca funcionando também, né, meninas? Bora para mais uma semana, botar gatilho. O Anderson já vai ficar de olho em Elisana de novo, né? Deixa eu parar minha gravação aqui, porque Elisana vai começar a usar os gatilhos